termine di questa celebrazione eucaristica saluto cordialmente tutti voi qui presenti e quanto ci seguono attraverso i media. Un saluto particolare a voi giovani panamesi e portoghesi, rappresentati da due delegazioni che tra poco faranno il significativo gesto del passaggio della croce e dell'icona di Maria Salus Populi Romani, simboli delle giornate mondiali della gioventù. È un passaggio importante nel pellegrinaggio che ci condurrà a Lisbona nel 2023. A delegação portuguesa tinha deixado Lisboa dias antes, com o entusiasmo e a expectativa de quem vê cada vez mais próximas as Jornadas Mundiais da Juventude na cidade de Lisboa. Apesar do atraso, a delegação nacional partiu para Roma, reduzida em número, mas representativa de muitos jovens que neste momento já se preparam para 2023. Em Roma tudo parecia já mais próximo. Estava a precisar de ver para crer, portanto agora que já estou em Roma, de facto a alegria é mesmo grande. Poder participar desta experiência é uma coisa única. Tenho a graça de poder representar a minha diocese cá e isso alegra-me imenso. Receber a cruz das Jornadas das mãos dos jovens do Panamá foi tarefa assumida pelo João Amaral, que ali representava também a GNR e os jovens da Academia Militar. Partimos de Lisboa ontem com esta missão e estou muito motivado, principalmente por ter essa tarefa de pegar na cruz e de poder levá-la para a nossa casa, onde acolheremos depois as jornadas em 2023. E ao mesmo tempo é igualmente importante virmos representar as Forças Armadas e as Forças de Segurança. É bom que haja assim também esta representação. A cruz é das Jornadas, mas foi entregue aos jovens já em 1984 pelo Papa São João Paulo II. Desde então, os jovens acolheram este símbolo e transportaram-no pelo mundo fora. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sei ormai. A cruz tem atravessado continentes, povos e culturas, onde a novidade cristã marca a vida de tantos rapazes e raparigas que um dia fizeram a experiência de uma Jornada Mundial da Juventude. A cruz está presente na minha vida e os momentos em que eu tenho de dor, os momentos que tenho de angústia, são os momentos onde aparece Deus. Sentirmos que estamos unidos na fé e não temos que ter medo de nada que nos aconteça, porque de facto se acontecer essa cruz e se tivermos alguma cruz na nossa vida, temos que nos agarrar à real cruz para nos podermos reerguer. A cruz não é o ponto final, portanto quando nós olhamos para a cruz não é um culto da morte ou o que seja, é um culto do que acontece 3 dias depois. E que isso efetivamente é que nos marca. O Papa está a confiar neste momento, através destes 2 símbolos, da Cruz da Jornada e o ícone de Nossa Senhora, que são os símbolos concretamente de toda esta preparação e toda esta motivação para os jovens que acolhem, ou o país que acolhe, ou a diocese que acolhe esta Jornada Mundial da Juventude, e nesse sentido é importante para nós sentir este pulsar e este desafio, este voto de confiança nesta preparação. E por isso esta necessidade de agora recebermos estes 2 símbolos e agora desta forma também, como jovens portugueses, e também este desafio para o Comitê Organizador Local começar a viver esta jornada de uma forma mais intensa. A intensidade com que se vive uma Jornada Mundial da Juventude tem mudado vidas, cativado corações, tem sido fator de transformação em histórias concretas da existência. Olá, eu sou o João Filipe Carapito, tenho 43 anos e participei nas Jornadas Mundiais da Juventude em Denver em 1993.
Olá, eu sou Catarina Pires, tenho 26 anos e já participei em 2 Jornadas Mundiais da Juventude. A primeira em 2011, em Madrid, e a segunda que fui foi em 2016, em Cracóvia. Eu sou o Tiago Mendes, tenho 27 anos e participei nas Jornadas de Madrid em 2011 e em Cracóvia em 2016. Em 1993, João Paulo II convoca os jovens de todo o mundo para Denver. O espírito das jornadas visita o coração do capitalismo. Entre os portugueses está um jovem de 17 anos que viajou de Évora. Aos 43 anos, João Carapito ainda vive na cidade-museu. É professor e a família, entretanto, já cresceu. Denver será sempre uma marca forte na sua vida. Foi, na altura, um desafio enorme, porque era do outro lado do mundo e de facto, muito longe. E para nós também parecia que estava tudo muito longe. Para João Carapito, a noção de dimensão de igreja e de unidade era apenas uma ideia. Denver deu-lhe uma expressão concreta na multidão que tinha diante de si. Nunca tinha estado no meio de tanta gente e lembro-me de ser um mar de gente que na altura me impressionou porque estavam todos... havia uma unidade, nem que seja pela música. O hino das jornadas dizia que somos um só, um corpo, não é? Um corpo em Cristo. Catarina Pires e Tiago Mendes partilharam as mesmas jornadas. Madrid em 2011, Cracóvia em 2016. Juntos nas jornadas, mas cada um com um itinerário próprio na forma como descobriram esta oportunidade. Quando eu participei na primeira em Madrid, realmente foi uma experiência que me marcou bastante, porque acho que me encontrei pessoalmente com Deus e isso fez toda a diferença para o resto dos anos da minha juventude. A experiência revela-se diferente do que estava à espera. Descobre ali algo mais profundo do que um simples passeio de férias. Eu na altura nunca tinha saído do país e os meus amigos brincam muito com isso e eu pensei que era uma excelente oportunidade para eu ir a um país novo, que era já ali ao lado, que é a Espanha, e percebi, que giro, vou aproveitar para ir passear, mas não foi nada disso, porque depois a experiência foi muito mais do que ir conhecer um país novo, mas sim, aquilo que me convenceu foi a sair do país, porque eu nunca tinha saído e na altura, com 15 anos, pensei, ok, vai ser uma boa experiência. E até achei que depois voltava e nem sequer ia fazer parte do grupo de jovens, ia só passear, mas não foi nada disso que aconteceu. Tiago confessa o seu cristianismo light, pouco comprometido antes desta experiência, e como este acontecimento o levou a um envolvimento mais profundo em igreja. Eu achei um bocadinho louco, que eu era assim um cristão mais de sofá, digamos assim. Não era muito de aventuras, não era uma pessoa muito aventureira, mas decidi, por causa dos meus amigos, e arriscar e ir experimentar essa outra forma mais radical de viver a fé, talvez. Tiago reconhece que as jornadas deram uma outra escala à sua vida de fé. Foi uma forma de fazer zoom out e de ver a universalidade da Igreja e talvez perceber, acho que a coisa mais marcante para mim, em termos de mudança de perspectiva, foi ver que a Igreja e que a fé é mais do que cultura. Mas os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, que agora estão a caminho do nosso país, já por cá passaram noutras ocasiões. Em 2013, a Igreja comemorava os 25 anos do pontificado de São João Paulo II. Em Portugal, alguém teve a ideia de assinalar o momento com um terço vivo no Estádio Nacional. Milhares de pessoas esgotaram o Estádio do Jamor numa celebração mariana que Francisco Noronha de Andrade quis concretizar em Lisboa a partir de uma ideia que tinha visto num livro. Foi na Austrália em 1953, não sei se está a ver,
porque a imagem peregrina, número 1, ia para todo o mundo. Eu, por acaso, tenho esses livros todos, das viagens todas que fazia no mundo inteiro. E quando eu vi isto, estamos a falar do terço, quando eu vi isto, fui imediatamente apresentar ao Sr. Patriarca, que disse, olha, é a coisa mais bonita que se pode fazer. Pronto, e a partir daí começámos a fazer um grupo para saber onde é que era, como é que havia de ser, era em Lisboa, e depois acabou por ser neste estado nacional, que era uma coisa muito simples, até para os carros todos pararem e tudo isso, porque é muito importante o sítio onde se faz as coisas. E com outro aspecto também muito importante, a Cruz da Juventude, que estava a chegar a Lisboa. E, portanto, imediatamente foi convidada para também estar connosco no Terço Vivo. Foi a abertura do Terço Vivo. Os jovens da Diocese de Lisboa entravam no Estádio Nacional transportando a cruz das Jornadas Mundiais da Juventude. Davam assim continuidade a um gesto que milhares de outros jovens vinham fazendo desde o Ano Santo da Redenção, em 1984. Foi o primeiro gesto que se fez no terço, porque o terço era depois rezarmos o terço e depois uma missa. E lá no estádio, que estava cheio, estavam com 50 mil pessoas ou 60 mil pessoas, depois não puderam entrar mais. E o primeiro gesto que se fez foi o Cristo, foi a cruz do Cristo que a juventude levou, que foi que ficou no altar da missa. A cruz das Jornadas passou pelo Estádio Nacional e também pelas dioceses portuguesas em algumas ocasiões, como na preparação para as Jornadas de Colónia ou em 2010 na antecipação das Jornadas de Madrid. Ocasiões em que os jovens se aproximaram da cruz, muitos, sem participar nestes encontros internacionais, tiveram ali a experiência do alcance destes símbolos na sua vida de fé. Um Papa que hoje é santo e cujo legado foi assumido pelos seus sucessores, que continuam a falar aos jovens e a propor-lhes itinerários sólidos de vida. Nós estávamos todos perto da baia, não é? Que ele tinha proteção, e assim que passa o Papa eu estava pronta com a minha máquina fotográfica para tirar uma fotografia ao Papa. E entretanto, na altura, o padre, que era o Padre Marco, está perto de mim e diz-me ao ouvido: Catarina, fotografias do Papa Bento XVI existem milhares na internet, é só pesquisares no Google. Nunca vais ter, se calhar, a oportunidade de estar tão perto do Papa como agora, portanto aproveita este momento. E eu, na altura, não sei para onde é que foi a máquina, sei que nunca mais peguei na máquina, e aproveitei de facto aquele momento de registar, de estar perto do Papa como se calhar eu nunca ia voltar a estar. E nós temos mesmo aquela sensação que o Papa olha para nós, e eu senti que o Papa olhou para mim, e aquilo para mim foi um sinal de Deus e foi a corda para a vida. Mas cada jornada da juventude, cada experiência tem a sua carga simbólica, a sua linguagem. Os jovens regressam e com eles trazem uma experiência forte que agora visitam em símbolos que guardam com carinho ou memórias que nunca os abandonam. Esta é a caixa onde eu guardo algumas coisas, algumas recordações. Desde 93 estão cá. Este é o crachá que nós tínhamos, a identificação que todos tínhamos de ter. E por incrível que pareça, às vezes quando andávamos na rua as pessoas olhavam para nós assim de uma forma um bocadinho estranha. Quem são estes? Mas todos tínhamos de estar identificados. E dizia os setores, tinha o símbolo da jornada, dizia que somos peregrinos, e ao setor onde íamos ficar, e pronto, era a identificação. Hoje ainda guardo isto e uso a fita. Esta é a fita que muitas vezes uso quando vou trabalhar e ponho aqui uma penzinha, mas porque sinto que fez parte importante da minha vida. Quando abrimos e quando nos damos com este tipo de símbolos que ficaram, há uma certa nostalgia, porque de facto foram na altura 2 semanas
que nos marcaram. Este livro, por exemplo, tem algumas meditações e às vezes apetece-me não ler uma passagem da Bíblia ou não ler, por exemplo, do YouCat, que foi também lançado em Madrid e que tem perguntas para nós jovens bastante interessantes. E às vezes apetece-me e abro e leio o que me aparece e de alguma forma aquilo faz sentido para o meu dia. Ou é aquelas mensagens que nós acreditamos que seja de Deus para nós, que nos fazem depois ter um dia um bocadinho diferente, com uma mensagem especial. Tenho aqui também o bilhete de avião, dois bilhetes, porque nós tivemos que fazer um voo para os Estados Unidos e depois fizermos mais voos internos. Para um jovem foi um desafio muito grande. Primeiro, grandes aviões, nunca mais andei num avião tão grande. E depois também, dentro dos Estados Unidos, foi grandes sustos de tempestades e outra coisa na viagem de avião. Fizemos avião, fizemos autocarro. Guardo também um crachá do Dia Mundial da Juventude, que foi dado logo à chegada, porque dizia Diocese de Siracusa, o coração de Nova Iorque. Trouxe aqui a mochila e talvez destacaria dois objetos. O primeiro foi das jornadas de Madrid, que foi o YouCat, que na altura era uma novidade, o catecismo para os jovens. Na altura foi uma novidade e foi oferecido, até tem aqui o símbolo das jornadas também. E isto depois deu muito jeito na altura, porque é uma simplificação do volume pesadão verde mais conhecido, com uma linguagem mais acessível. E depois também me tornei catequista a seguir às jornadas, portanto isto deu muito jeito depois para a catequese também. E é sempre uma forma simples de pergunta-resposta, de percebermos. E foi bom que das jornadas tivesse ficado o legado de um livro que simplifica as perguntas que todos os jovens tinham. E também tinha mais um objeto, já agora. Esta pulseirinha que foi das jornadas de Cracóvia, e que diz uma frase que é Jesus, I trust in you, e esta frase inspirou-me muito na altura. Levávamos a nossa capa, porque em Cracóvia choveu imenso, apanhámos a molha da nossa vida, então depois da missa de encerramento, a nossa capa também, a capa azul, portanto as cores de Cracóvia era azul, amarelo e vermelho, se não estou em erro, e portanto as ruas estavam cheias de pessoas com estas mochilas, ou amarelo, ou azul, ou vermelho, capas, e portanto sabíamos perfeitamente onde é que estávamos e estávamos todos juntos. E é um símbolo que fica, por acaso este é bastante confortável e ficou porque é um símbolo e é aquilo que carrega depois também aquilo que nós precisamos para o dia-a-dia, que é pouco, na verdade. Acho que um grande símbolo é a sensação de festa. É uma imagem que eu guardo muito, que é estar na rua, estarem milhares de jovens a passar, o ambiente de festa e sabermos que os sorrisos que trocamos, os high fives que damos, tudo isso não são uma festa despropositada, mas é porque partilhamos uma história em diferentes partes do mundo, mas temos um amor por uma mesma pessoa. E portanto eu acho que o símbolo da festa, dos rirmos uns para os outros, dançarmos uns com os outros, esse ambiente de festa, eu acho que é um palco privilegiado da vivência da fé. Dia 22 de novembro de 2020. Este pode ser o dia zero que aponta para Lisboa. O gesto do Papa, a passagem de testemunho entre jovens panamianos e portugueses, é um elo na grande corrente que mantém os jovens unidos em torno destes símbolos. Al centro rimane il mistero di Gesù Cristo, Redentore dell'uomo. Come ha sempre sottolineato San Giovanni Paolo II, iniziatore e patrono della GMG. Cari giovani, gridate con la vostra vita che Cristo vive, che Cristo regna, che Cristo è il Signore. Se voi tacerete, vi assicuro che grideranno le pietre.
O desafio do Papa terá agora continuidade por cá, nas iniciativas que possibilitarem a partilha da cruz com as dioceses e nas ocasiões em que ela for fator de preparação para Lisboa 2023. Em Roma, a delegação portuguesa acolheu o desafio do Papa Francisco com a determinação de agora iniciar um caminho que quer envolver o maior número até às jornadas em Lisboa. Estou sem palavras, pude transportar o ícone Nossa Senhora, sinto que foi a realidade, no sentido de vai ser em Portugal, vai começar agora a grande responsabilidade e quero também que não se esqueçam que estavam todos connosco, nós só fomos aqui uma presença física, mas estavam todos connosco no coração. Eu recebi das mãos da comitiva panamenha a cruz e foi uma honra agora transportá-la para Portugal e será o arranque de uma grande jornada até 2023, com muito trabalho, mas com certeza com muitos jovens envolvidos. Foi uma experiência incrível e que levo com uma memória muito agradecida para Portugal. Foi sentir uma responsabilidade de começar a levar para Portugal um grande evento? Exatamente, acima de tudo ganharmos esta consciência de que as jornadas estão já aí à porta, não é? E portanto sentir-me também pertença de uma grande família. Portanto estou aqui em representação em nome também de todos os outros jovens que ficaram em Portugal e que estão espalhados pelo mundo inteiro. Foi uma experiência única, não estava à espera. De um momento para o outro disseram que eu ia ter o privilégio de cumprimentar o Papa e eu fui muito nervosa e gostei imenso. Foi uma experiência única, acho que vou recordar para sempre, não estava mesmo nada à espera. Nada. O que é que o Papa te disse? Podemos saber? Sim, ele perguntou de onde é que nós éramos e de cidade especificamente. E no final recebemos todos uma cruz da oferta do Papa. Desta experiência de Roma e com os olhos em 2023, não se alhearam também os responsáveis políticos que um dia assumiram a causa da juventude. É muito importante que aconteça em Lisboa, que aconteça em 2023 e Portugal também a marcar aqui a ponte entre a Europa, a África, a América Latina. Fazemos parte da União Europeia, sentimos-nos cada vez mais europeus, obviamente com uma ligação especial à África e com uma ligação a todo o mundo ibero-americano que estará também certamente ilustrado nestas Jornadas Mundiais de Juventude. Mas se as jornadas vão acontecer em Portugal, não é simplesmente por algum mecanismo de rotatividade ou acaso. E eu devo dizer que se esta jornada se realiza em Lisboa, tem muito a ver com este caudal de juventude que se vem agigantando em Portugal, concretamente ligado a jovens católicos, mas que alargam depois a companhia a muitos outros, no mundo universitário e não só, que têm feito muitas realizações a propósito da misericórdia, a propósito da caridade, aproximando-se das pessoas, aproximando-se de terras, vilas e aldeias, nas missões país e noutras missões, campos de férias que eles organizam. Olha, e ainda agora, por exemplo, naquele grande movimento chamado Convida, que faz com que muitos jovens, universitários sobretudo, estejam a colaborar nos lares onde há falta de pessoal por causa da pandemia. Enfim, tudo isto é um caudal de misericórdia que é a melhor garantia de futuro. As jornadas nasceram deste caudal. Do anúncio no Panamá aos símbolos que agora chegam a Portugal, começa um caminho que não deixa ninguém de fora, mas que tem como grande protagonista os jovens de todo o mundo. Porque isto vai mesmo acontecer e as jornadas vão mesmo acontecer em Portugal e hoje foi só mais um passo desta grande caminhada que temos pela frente.